A Cida, minha esposa, que está comigo, que está ali. Somos casados há 41 anos, temos 2 filhos e 2 netos. É a graça lá de casa, é as bênçãos que Deus tem para nós, né? Nossa família. Eu vim de uma família grande. A minha casa, nós era para ser, né, vivos 17 pessoas, irmãos. Infelizmente os 9 primeiros venceram, os 9 primeiros morreram da criança. Eu sou o 12º. Depois que eu nasci, não morreu nenhum mais dos meus irmãos. Louvado seja Deus por isso, né? A graça de Deus. E hoje nós vamos falar um pouquinho da nossa fé e desse dom que é graça de Deus, que é milagre na nossa vida, é cura. E Deus faz essas maravilhas no meio de nós. Deus nos liberta, Deus nos traz a cura. Basta nós nos colocar na presença dele e deixar ele agir na nossa vida. O que é a fé? A fé é um dom de Deus, é a graça de Deus sobre nós. Os dons todos nós temos, falta nós executar os dons de Deus. Se você pegar lá em Coríntios, 1 Coríntios 1, pega para nós. Em 1 Coríntios 1, no capítulo 1, versículo 4, diz assim: não cesso de agradecer a Deus por vós, pela graça divina que vos foi dada em Jesus Cristo. Nele foste ricamente contemplado com todos os dons, com os da palavra e da ciência. Tão solidamente foi confirmado por vós o testemunho de Cristo. Assim, enquanto aguardai a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, não vos falta dom algum. Ele há de vos confirmar até o fim, para que sejais irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, por quem foste chamado à comunhão de seu Filho Jesus Cristo nosso Senhor. Então aqui Deus já vem dizer para nós, para mim e para você, nós estamos ricamente contemplados com todos os dons. Enquanto nós guardamos a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo no meio de nós, não nos falta dom algum. Se você pegar o versículo 7, diz, né? Assim, enquanto aguardamos a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, não nos falta dom algum. Confirmado na palavra que todos nós temos os dons, todos os dons, e não nos falta dom para nós exercer. Se você ir um pouquinho para frente nesse mesmo livro de Coríntios, no capítulo 12 aqui, onde diz a diversidade dos carismas, ele vai falar dos dons também. Ele diz ali: há diversidade de dons, mas um só é o Espírito. Os ministérios são diversos, mas um só é o Senhor, e também diversas operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A cada um é dado a manifestação do Espírito para proveito comum. A um é dado pelo Espírito uma palavra de sabedoria, a outros uma palavra de ciência. Por esse mesmo Espírito a outro a fé, pelo mesmo Espírito a outro a graça de curar as doenças, no mesmo Espírito a outro o dom de milagres, e a outros a profecia, e a outros o discernimento dos Espíritos, e assim vai por diante, né? O Senhor nos dá o dom, e hoje nós queremos falar um pouquinho mais da fé e do milagre. O que é fé? Quem que tem fé? Nós todos temos fé, mas muitas vezes nossa fé está faltando um pouco de ânimo. Nós temos que exercitar a nossa fé, nós temos que levantar o nosso astral dentro de nós.
para que possa acontecer prodígios, milagres no meio de nós, a graça ser derramada na nossa casa. Se nós olharmos para nossas famílias, quantas dificuldades nós vamos encontrar? Se eu começar a perguntar, como é, qual é a tua dificuldade na tua casa? Qual é a tua dificuldade na tua? Todos nós vamos ter uma grande dificuldade em casa. Todos nós vamos ter problemas na nossa família. Todos nós vamos ter problemas em casa. Mas tem um Deus poderoso que cuida de nós, porque Ele está sob o comando de tudo. Pela fé é que vai acontecer a cura. Pela fé que vai acontecer os milagres. Pela fé que Deus vai usar de nós para impor as mãos sobre os enfermos e ficar curado. Expulsar os demônios em nome de Jesus, como diz no Evangelho de São Marcos, que diz ali: e porão as mãos sobre os enfermos e ficarão curados. Se beber veneno imortal, não lhe fará mal algum. E pôr as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Expulsar os demônios do nome. Tudo isso nós fazemos pela fé. A fé é o fundamento de tudo. E quando nós proclamamos o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, com fé, com amor e com coragem, com ousadia, aí o milagre acontece. Quando nós gritamos um grito de agonia, mesmo o Senhor nos ouve e atende nossas orações e nossas preces. O Senhor inclina os ouvidos, a tua palavra também diz, para ouvir a nossa prece, a prece do justo. Eu tenho um testemunho para contar para vocês. Acho que até já contei uma vez que alguns de vocês já sabem. Quando ainda criança, tinha 5 anos de idade, caiu um tombo de uma árvore, subi numa árvore, apanhei uma fruta e de lá eu despenquei lá de cima. Agora vocês imaginam uma criança com 5 aninhos cair de um galho de uma árvore super alta. E lá me apaguei. Meu pai com a minha mãe me catavam. Dizia a minha mãe que eu, bem dizer, eu estava morto. Ela já tinha perdido 9 filhos. E ela implorou a Deus: Senhor, não deixe esse meu filho também morrer. E me levaram para o médico, porque naquela época, isso foi em 1957. Naquela época, para levar alguém para o médico, só se estivesse morrendo ou já estivesse morto, tinha que ressuscitar, né? Porque ele já estava quase morto. Me levaram para o médico. Só para você saber a dificuldade, a gente morava num sítio. E até chegar na cidade, eu caí na árvore e desceu às 5 horas da tarde. Cheguei 9 horas da noite no hospital. Mas eu já tinha voltado do desmaio, tinha voltado e tal, já estava melhor. E o médico me examinou e tal, não tinha quebrado ossos, estava meio tranquilo. Mas mesmo assim, ele deu uns remédios para tirar dor e tal. E me mandou de volta para casa. E passado 15 dias, nós morávamos num casarão, num sítio, e tinha um curral de gado na frente. E eu estava olhando um primo meu tocar os gados, eram umas 3 horas da tarde, o sol estava quente, tinha aquela escadona de pedra, uma escadaria de pedra muito grande. E eu sentei num degrau daquele e fiquei olhando, fiquei 12 minutos. Quando eu levantei dali, eu não levantei mais. Essa perna que estava sentada, com essa perna encolhida, ela ficou, travou a minha perna. Tinha um caroço nas minhas virilhas, de uma infecção, e eu fiquei com a perna encolhida, eu não andava mais. O nervo travou a minha perna. Consequência do tombo. E daí não tinha como fazer aquilo. Meu pai foi falar com o médico disse que tinha que cortar o nervo da perna, esticar a perna e tal, para ele poder andar. Aí ele conversou com o senhor, que era o patrão dele, ele disse que era mais experiente, que a gente não tinha experiência, meu pai não tinha muita experiência. Conversou com ele e ele falou: não leva o menino para operar, porque se levar, se cortar o nervo da perna dele, ele não anda, aí que ele não anda mais mesmo. Vai ter jeito, tem que arrumar um outro jeito. E daí falaram para minha mãe, que lá numa cidade vizinha, nós morávamos no estado de São Paulo ainda nessa época, na região de Franca. E falaram para minha mãe que na cidade de Tambaú tinha um padre, se chamava Padre Donizete Tavares de Lima, alguém dos mais velhos deve ter conhecido. Esse padre morreu em 1960, 3 anos depois desse tempo. Esse padre dava uma bênção pelo rádio. Naquele tempo acho que não tinha televisão ainda, mas eu não ouvi falar se tinha.
1957, não sei se tinha TV, devia de ter, mas era só na cidade, que pegava no sítio, não aparecia. E daí ele dava bênção às 6 horas da tarde pelo rádio, e você punha um copo de água e quem tomasse a água ficava curado. Porque o padre tinha uma força de intercessão muito forte, porque ele era muito devoto de Nossa Senhora Aparecida. E a minha mãe disse: eu vou seguir, vou fazer uma novena com esse padre, todo dia às 6 horas, e pediu também a intercessão de Nossa Senhora Aparecida e do padre Donizete. Mas aconteceu o seguinte, que nós não tínhamos o rádio para ela ouvir a bênção. Mas como ela sabia que a bênção era às 6 horas da tarde, ela falou: não, mas já que ele dá a bênção às 6 horas, não vai precisar do rádio, eu vou fazer a novena assim mesmo. Às 6 horas da tarde eu vou pôr o copo d'água, vou fazer a novena e vou rezar, e meu filho vai ficar curado. A minha mãe foi muito forte na intercessão, viu? Minha mãe tem 93 anos, está viva até hoje, pela graça de Deus. É uma mulher de oração, a maior intercessão que eu tenho aqui na vida. Então, com aquela fé, aquela convicção da cura, do milagre acontecer, isso é fé, gente. Ela tinha medo, ela tem até hoje, ela tem muita fé. Aí quando dava 6 horas da tarde, ela montava um altar no quarto dela, punha lá uma imagenzinha de Nossa Senhora Aparecida, uma vela acesa e um copo d'água, e se ajoelhava e fazia a novena de joelho, e me sentava eu na cabeceira da cama dela e eu ficava bem. Foi ali que eu aprendi a rezar as primeiras Ave Maria junto dela. Ela conta até hoje que quando ela ia rezar, estava na hora, estava dando 6 horas e eu mesmo lembrava. Se eu era tão criança, eu não entendia de hora, mas eu puxava a saia dela e disse: mãe, vamos rezar, está na hora. Mãe, está na hora. Não sei porque que eu que dizia a hora para ela. E ela ia às pressas e lembrava ela que estava na hora de rezar. E ela fez a novena. E quando foi no último dia da novena, pela graça de Deus, eu comecei a andar de volta. A minha perna foi esticando novamente, foi ficando boa. Um ano depois, meu pai me foi tirar uma fotografia, eu usava uma calça curta assim, eu estava assim, com as 2 pernas esticadinhas, sem nenhum defeito. Ela passava aquela água benta nesses caroços que eu tinha, na minha perna, no meu joelho, e me dava um pouco para tomar, e ela tomava um pouco também. Foi onde aconteceu a minha vitória. Fiquei perfeito pela graça de Deus, pela intercessão da minha mãe, pela fé que a minha mãe teve. O milagre aconteceu. Mas a bênção que ela mesmo existe. Pois é. Então, ela disse: mas se a bênção do rádio não tem um fio ligado no rádio, daqui lá na rádio. A bênção tem que ter no ar. Minha mãe, coitada, minha mãe era alfabeta, minha mãe não conhece, mas ela sabia disso, que não precisava de um fio para ligar, para a fala chegar ali. Mas se a fala do homem chegava, a bênção chegava também, mesmo sem fio, sem rádio. E chegou, e curou e libertou, e tirou todo aquele mal. E eu fui curado pela graça de Deus. Esse é um dos primeiros milagres que aconteceu na minha vida, sabe? A minha vida é mais ou menos cheia de milagre. Quando eu tinha 18 anos, me deu uma dor, uma crise muito grande nesse lado direito, e quase morri. Uma cólica insuportável, uma dor insuportável. Fui no médico, o médico falou que eu tinha apendicite, precisava operar urgente. Meu pai disse para ele, eu tinha 18 anos, meu pai que me levava, ele me trazia. Ele disse para o médico: doutor, não tenho dinheiro para pagar a cirurgia, porque eu não tinha NPS, não tinha o SUS, e se tivesse também hoje, né, meu Deus do céu, né, como é que nós íamos fazer? Então, meu pai falou para o médico: não dá para você tomar receita de remédio, ver se não melhora as dores dele, ou menos melhora? O médico falou: não, mas você está com apendicite, tem que ser operado. Eu posso até dar um remédio, mas ele não vai sarar. Ele vai ter que voltar a correr. Na hora que apertar a dor, você corre o que der, com dinheiro, sem dinheiro, senão tem que fazer cirurgia, senão ele morre. Meu pai falou: tá bom. Como a farmácia era do médico, também o médico fez um jornal, né? O médico fez um jornalzão de remédio. Pecado do meu pai. Teve que comprar aqueles remédios lá, e meio que parcelado, sei o que ele fez lá na farmácia, comprou aqueles remédios. E eu tomei os remédios. Não é que a dor não voltou mais. E não fui preciso operar, pela graça de Deus. Mais um milagre na minha vida, né? Diz que a apendicite não tem cura, só operando mesmo, né? Sempre que eu vejo falar isso, não existe. Mas essa existiu. Foi o médico que disse, não foi eu. E o tempo foi passando. Quando eu já estava mais ou menos, uns 10 anos, eu estava com 28 anos, me deu uma úlcera no estômago. Gente, não é fácil. Uma úlcera que eu fiquei com 2 anos e pouco com dor no estômago. Eu andava, nesse tempo eu já morava no Curitiba. Eu ia trabalhar, eu trabalhava de casa, você emagreceu, eu não podia comer mais. Eu comia só para aliviar a dor.
quando eu passava o jeito da comida, eu andava assim agado, eu estava magro, minha barriga estava lá nas costas. Eu fiquei super magro. Você vê, hoje eu tenho 90 quilos, naquele tempo eu estava fazendo 65, 66 quilos, por aí. De tão magro que eu estava. E daí um dia eu fui no médico. Eu sempre ia no médico, quando eu chegava lá, ele dava uma receita com os comprimidos para tirar dor no estômago. E eu tomava o remédio, aliviava a dor por uns 5, 6 dias e voltava a dor de estômago. Aí um dia o médico, cheguei no médico, ele começou a fazer a receita. Eu falei, doutor, senhor, desculpa, mas não faça a receita. Eu não quero remédio. Eu falei, eu quero ser curado. Eu falei, já faz 2 anos que eu estou tomando remédio para tirar dor, não está adiantando nada, cada vez fica pior. Eu só quero a cura agora, eu quero um tratamento. Aí o médico falou para mim, tá bom, eu vou te encaminhar então para um especialista. E mandou lá o NPS, lá na Marechal Floriano, que tinha no 250, lá perto da Praça Sérgio. Chega lá, o médico mandou fazer uma chapa de raio-x e constatou que eu estava com úlcera. Lógico, não sei se é novidade para você, mas você está com úlcera. Eu falei, pela dor que estava, não é mais novidade, doutor, não sei. Eu falei, daí, como é que eu vou fazer o tratamento? Ele disse, olha, eu vou ter que fazer a cirurgia, né? Vou operar para curar, para tirar esse tumorzinho que está aí no teu estômago. Eu falei, não tem jeito de fazer um tratamento, não tem alguma coisa que não precisa operar? Ele disse, tem uns remédios que nós estamos testando ainda, já não está bem comprovado, mas se você quiser tomar, só que nós vamos tomar, se você não melhorar, a gente tem que operar. Eu falei, não, doutor, vamos tomar um remédio, se caso não melhorar, aí a gente faz a cirurgia, se tiver outro jeito, né? Aí tomei aquele remédio por 3 meses. Daquele dia que eu comecei a tomar remédio, nunca mais doeu meu estômago. Passou 3 meses, eu falei para o médico, doutor, eu não aguento mais tomar esse remédio, estou para a boca, só que eu gosto desse remédio, tudo que eu comia tinha gosto daquele remédio, sabe? Aí eu estou aqui tomando um compromisso de hora em hora, gente, 3 meses tomando, eu não aguentava, um tal de hidróxido de alumínio. Meu Deus do céu, aquilo era terrível para tomar. Os primeiros até aí, mas depois ficou bravo. Mas eu seguia as normas direitinho que o médico mandou, sabe? O regime que ele mandou fazer, tudo eu seguia a risco. E o médico mandou fazer aquela endoscopia. Quase me mataram o dia de fazer aquela endoscopia. Me mandaram em 8 horas em jejum, 8 horas da manhã em jejum. Sabe que hora que fizeram o exame? 4 horas da tarde. Eu lá em jejum, o dia inteiro sem comer. Já estava quase morto, ali quase. Aí, pela graça de Deus, quando eu levei o exame no médico, o médico olhou, olha, está cicatrizada a tua úlcera, viu? Você já pode comer uma fritura, você já pode começar a comer um pouco melhor, porque eu só comia sopa, né? Durante aquele tempo do remédio, uma sopinha, carninha só cozida e branca, aquela carninha branca cozida, não podia fritar, não podia pôr na comida quase nada, sal muito pouco, eu estava quase morto. Mas daí comecei a recuperar pela graça de Deus. Fiquei com meu estômago, nunca mais deu problema. Senti umas coisas no estômago quando tomava remédio para gripe, né? Que remédio de gripe que atinge o estômago, deve dar uma dorzinha, não passa não. Aí vai passando o tempo. De repente, eu estou trabalhando no serviço lá e pego uma pedra meio pesada, me dá uma dorzinha nas costas, e falo, eu vou no médico, né? Tomar um remédio para tirar essa dor das costas. Cheguei lá, o médico mede a minha pressão e disse assim, ó, você está com a pressão meio alta, hoje eu vou fazer um exame de sangue para ver o que você tem. Aí eu falei assim, mas eu pressão alta? Ele disse, você está com a pressão meio alta. Aí ele fez o exame de sangue e falou, ó, você está com um problema no rim. É bom te encaminhar para o especialista, você não está com um rim muito bom. Falei, tá bom, então manda lá, mas eu não estou sentindo nada. Ele disse, não, mas às vezes você não tem sintoma mesmo. Foi lá no especialista, eles fizeram os exames, fizeram uma ecografia e constatou que eu só tinha um rim. Eu só tenho um rim. Eu falei, mas como só um? Ele disse, pois é. Eu falei, mas eu não fiz cirurgia, nunca fiz cirurgia, Deus me curou de todas as doenças até hoje, nunca precisei operar, como que eu só tenho um? Ele disse, pois é, mas será que me roubaram? De jeito nenhum. Ele disse, não, você pode ter nascido sem o rim, porque se você só tem um. E esse um que você tem está menos da metade, está funcionando 20% só. Só faltou dizer para mim assim, ó, você está com o pé na copa ou na casca de banana. Daí